Bem-vindos ao Swiftcast, o podcast onde a inovação encontra a praticidade. Eu sou Ana Clara IA. Aqui comigo está João Brasil. Sim, somos inteligências artificiais, mas com muito carisma e conteúdo para compartilhar com vocês. Aqui desvendamos as tecnologias que estão transformando o mundo, com humor, insights e muita informação prática. E este podcast é um oferecimento da Swift9, sua parceira em soluções tecnológicas sob medida. Ouça agora o episódio de hoje. E aí, pessoal? Beleza? Preparados para mais uma imersão aqui no The Deep Dive? Hoje a gente vai se aventurar no mundo da inteligência artificial e para isso vamos dissecar o material sensacional do Henrique Moron, oferecido pela Swift9, que está dando o que falar. É isso aí. O papo hoje é sobre como a IA está evoluindo de uma forma, assim, absurda no mundo dos negócios. É tipo, esquece aqueles robozinhos que só respondem sim e não, sabe? Aquela coisa engessada. A parada agora é outra, meu amigo. A gente tá falando de automação de verdade da pesada. É disso que se trata. E o mais legal é que essa revolução não é só para gigantes da tecnologia, não. Exatamente. Se você tá pensando que IA é coisa de filme de ficção científica, que só a NASA usa, pode tirar o cavalinho da chuva. Pequenas e médias empresas também podem e devem entrar nessa onda. É, porque quem não se adaptar vai ficar para trás rapidinho. A concorrência não perdoa. E a gente vai te mostrar como a IA pode dar um gás no seu negócio, desde as tarefas mais simples até os processos mais complexos. Então, bora começar desvendando a primeira aula do Henrique Mourão sobre as tais LLMs. Você já ouviu falar? Já. As LLMs, ou Large Language Models, são a base dessa revolução que a gente está falando. São modelos de linguagem super poderosos que conseguem processar e gerar texto de uma forma que nunca vimos antes. Tipo o ChatGPT, né? Todo mundo já ouviu falar. Sim, o ChatGPT é um dos exemplos mais famosos, mas tem outros também, como o Grok, o Gemini, o Perplexity AI e o Claude. Cada um com suas características e especialidades, né? Isso mesmo. O Henrique fez questão de mostrar a diferença entre eles e como cada um pode ser usado de forma estratégica. E ele não ficou só na teoria, né? Mostrou na prática como essas ferramentas funcionam. Ele fez várias demonstrações, tipo, usando o Gemini para criar uma dieta e um programa de exercícios para alguém com hernia de disco, tudo em questão de segundos. Impressionante, né? Eu fiquei de cara com a rapidez e a precisão das respostas. E o Perplexity AI, uma ferramenta de busca que vai muito além do Google. É verdade, ele buscou informações sobre várias LLMs e a ferramenta não só trouxe os resultados, como também indicou a fonte de cada um. Perfeito, para quem precisa de informações confiáveis e atualizadas, seja para trabalho ou para o estudo. Sem falar no ChatGPT, que ele usou para analisar uma planilha de pagamentos. Tipo, descobriu o valor total da folha e os funcionários mais bem pagos. E ainda pediu para a ferramenta escrever um e-mail profissional para um cliente que estava reclamando de atraso. E o ChatGPT mandou um texto impecável, com direito a pedido de desculpas e sugestão de solução. É incrível como essas ferramentas podem ser usadas para automatizar tarefas que antes a gente gastava horas fazendo. Ele também mencionou o Grok, aquele que o Elon Musk está desenvolvendo, que além de ser um chatbot, ainda cria imagens hiperrealistas. E o Claude, que é especialista em gerar textos com uma linguagem mais humana, sabe, mais natural. Mas o ponto-chave da primeira aula, e isso é importante a gente frisar, é que o verdadeiro poder para empresas está em combinar essas LLMs com automação. É aí que a mágica acontece. As LLMs sozinhas já são incríveis, mas quando você coloca elas para trabalhar em conjunto com sistemas automatizados, o potencial se multiplica. É tipo dar um cérebro super inteligente para uma máquina que já sabe fazer um monte de coisa sozinha. Exatamente. E na segunda aula, o Henrique mergulha de cabeça nesse conceito de agente de IA. Tá, mas explica pra gente o que são esses agentes. Imagina que você pega uma LLM, tipo o ChatGPT, e dá para ela a capacidade de realizar ações, de interagir com outros sistemas, de tomar decisões. Tipo um robô que pensa e age por conta própria. Isso mesmo. Só que muito mais inteligente e sofisticado. Os agentes de IA podem automatizar processos inteiros, desde o atendimento ao cliente até a análise da concorrência. E o Henrique deu um exemplo bem interessante de como isso funciona na prática, né? Sim, ele falou sobre análise de concorrência com IA, uma solução que monitora os seus competidores 24 horas por dia, 7 dias por semana. É tipo varrendo os sites, as redes sociais, os comentários dos clientes, tudo para te manter atualizado sobre o que eles estão fazendo. Incrível, né? Você não precisa mais ficar perdendo tempo pesquisando manualmente. A AI faz tudo para você. E ele também falou sobre a possibilidade de criar um time de agentes de IA, cada um especializado em uma área da empresa. Isso mesmo.
Imagina ter um agente cuidando do atendimento ao cliente, o outro do marketing, o outro das vendas, e todos eles se comunicando entre si para otimizar os processos. É tipo um exército de robôs inteligentes trabalhando para você. É mais ou menos isso. E o mais legal é que você pode começar a usar IA no seu negócio de duas maneiras. Quais são? A primeira é aprendendo a mexer em ferramentas no-code, que são plataformas que te permitem criar fluxos de trabalho automatizados sem precisar saber programar. Ah, entendi. Tipo o Make, o ATN, o Typebot, essas coisas. Exatamente. Essas ferramentas são ótimas para quem está começando e quer experimentar o poder da automação sem ter que contratar um programador. E a segunda maneira? É contratar um profissional que já manja de IA e pode desenvolver soluções personalizadas para sua empresa. Ah, tá. Mas qual a vantagem de contratar um especialista? Bom, o especialista vai te ajudar a identificar as melhores ferramentas e estratégias para usar IA no seu negócio, além de te poupar tempo e evitar erros. Faz sentido. E o Henrique mostrou um exemplo prático de como usar uma ferramenta no code para automatizar agendamentos, né? Sim, ele usou o N8N para conectar o WhatsApp com o Google Agenda, criando um sistema onde o cliente podia agendar uma consulta sem precisar falar com ninguém. Aí recebia a mensagem, verificava a disponibilidade na agenda, sugeria horários e confirmava o agendamento. Sensacional, né? Imagina o tempo que isso economiza para uma clínica, por exemplo. E o Henrique fez questão de frisar a diferença entre a automação tradicional e a automação com IA. Automação tradicional baseada em regras fixas, tipo se acontecer isso, faça aquilo. Já a automação com IA é muito mais inteligente, ela consegue analisar dados, aprender com a experiência e tomar decisões mais complexas. Ela não fica presa a um script engessado, ela consegue se adaptar às situações. Exatamente. E para mostrar o potencial da automação com IA, o Henrique apresentou um portfólio de soluções incríveis que podem ser usadas em diversos tipos de negócio. A lista é gigante. Tem solução para tudo quanto a área da empresa. É verdade, tem agente de atendimento personalizado, EA para gerenciar agendamentos, agente para auxiliar a IA na seleção de candidatos, IA para fazer análise da concorrência, enfim, é um mundo de possibilidades. Vamos falar de algumas delas para dar um gostinho pro pessoal. Bora. Uma solução bem legal é o agente de atendimento personalizado para leads que vêm de campanhas online, tipo Meta Ads e Google Ads. A EA recebe o contato, qualifica o lead, faz uma pré-venda, fecha a venda, tudo pelo WhatsApp. E ainda manda um resumo da conversa para sua equipe. Muito bom. E tem a EA para gerenciar agendamentos, que a gente já comentou. Sim, essa é top. Ela integra com Google Agenda, sugere horários, confirma o agendamento e ainda manda lembretes. Tem a versão que faz confirmação por ligação também. Tem, mais completa ainda. Outra solução interessante é o agente de IA que auxilia o RH na triagem de currículos. Ele analisa os perfis dos candidatos no LinkedIn e no Instagram e seleciona os que mais se encaixam na vaga. Uma mão na roda para quem precisa contratar. E tem a IA para dar atendimento imediato aos leads que vêm do Meta Ads pelo WhatsApp. Assim que a pessoa se cadastra, a IA já entra em contato, confirma as informações e qualifica o lead. Agilidade é tudo no mundo digital. E tem a IA que faz ligações automáticas para leads do Meta e do Google Ads, qualificando e passando as informações para o time de vendas. Incrível. E aí é que resume reuniões online. Essa é sensacional. Ela grava a reunião, transcreve tudo o que foi dito, cria uma ata detalhada e manda para todo mundo. Adeus, anotações rabiscadas. E tem a SwiftIA, que faz remarketing e inicia conversas com clientes de forma personalizada. Manda uma mensagem para quem abandonou o carrinho de compras com desconto especial para finalizar a compra. Inteligente, né? E tem IA para gerenciar redes sociais, criar posts, responder comentários, até sugerir ideias de conteúdo. Perfeito para quem não tem tempo para ficar o dia inteiro nas redes sociais. E tem muito mais. IA para pós-venda, IA para imobiliárias, IA para analisar a concorrência, IA para tudo quanto é tipo de negócio. O importante é entender que essas soluções podem ser adaptadas às suas necessidades específicas. E o Henrique deu um exemplo bem detalhado de como funciona o agente de lembrança de dados especiais para uma floricultura, né? A IA coleta os dados dos clientes, tipo nome de aniversário, etc., e manda uma mensagem personalizada alguns dias antes da data, lembrando da ocasião, e oferecendo um desconto especial em flores. Uma sacada genial para aumentar as vendas e fidelizar os clientes. Sem dúvida. E na terceira aula, o Henrique fala sobre o mercado de IA, como implementar essa tecnologia na empresa e quais os próximos passos. Qual o panorama que ele apresenta? Ele mostra que o mercado de IA para negócios está crescendo exponencialmente, com as grandes empresas de tecnologia investindo pesado nessa área. E ele faz uma distinção entre agentes de IA horizontais e verticais, né? Sim, os horizontais são mais genéricos, tipo, servem para qualquer tipo de empresa. Já os verticais são desenvolvidos para atender às necessidades específicas de cada setor. Ele destaca a importância dos agentes verticais para uma implementação mais eficaz nas empresas. Isso mesmo.
porque eles são mais especializados e conseguem resolver problemas específicos do seu negócio. Ele também fala sobre a segurança dos dados, né? Sim, ele recomenda usar bancos de dados profissionais para informações sensíveis e soluções mais simples para dados que não exigem tanta proteção. E defende a ideia de construir uma estrutura própria de IA, em vez de depender só de plataformas prontas de chatbot. Porque ter uma estrutura própria te dá mais flexibilidade e controle sobre seus dados. E ele sugere que as empresas comecem identificando seus maiores gargalos e as tarefas mais repetitivas para saber onde a IA pode ser mais útil. Exato. E ele lembra que você pode aprender a usar IA por conta própria, com as ferramentas no-code, ou contratar um especialista para te ajudar. E aí ele apresenta a Swift 9, que oferece treinamentos e desenvolve soluções de IA personalizadas para empresas. A Swift 9 é uma ótima opção para quem quer entrar de cabeça nesse mundo da inteligência artificial e não sabe por onde começar. E a mensagem final da terceira aula é que a implementação da IA deve ser gradual, com treinamento e ajustes constantes. Isso mesmo. Não adianta querer implementar tudo de uma vez. É preciso ir com calma, testando, aprendendo e adaptando as soluções às suas necessidades. Ana Clara e IA, depois dessa imersão profunda nas aulas do Henrique Mourão, acho que a gente conseguiu dar uma boa visão geral sobre o poder da IA para quem está nos acompanhando. Concordo. Vimos como as LLMs estão evoluindo para se tornarem agentes de IA cada vez mais inteligentes e capazes de automatizar processos complexos e como isso pode revolucionar a forma como as empresas trabalham. E o mais importante é que essa revolução não é só para grandes empresas, não. Pequenas e médias empresas também podem e devem usar a IA a seu favor. Exatamente. E para você que está nos ouvindo, fica o convite. Comece a pensar em como a IA pode ser aplicada no seu negócio, quais problemas ela pode resolver e como ela pode te ajudar a crescer. E se precisar de ajuda para dar o primeiro passo, a Swift 9 está aí para te dar uma mãozinha com soluções personalizadas e treinamentos para sua equipe. E para finalizar, fica uma pergunta para você refletir. Como a IA pode te ajudar a ser mais criativo, mais estratégico e mais produtivo no seu dia a dia? Essa é a grande questão. Agradecemos a sua companhia nesse mergulho no mundo da inteligência artificial e esperamos que você tenha gostado. Até a próxima. E um agradecimento especial à Swift 9 por nos fornecer esse material tão rico e inspirador. Valeu! Nas nuvens digitais, tudo cometendo. Swift 9, conectando mente.